Vamos lá, deixa eu só colocar então uma questão do que vocês me responderam agora, porque eu acho que pode ser, e nós estamos trabalhando sobre conjecturas aqui, nós estamos na noite da eleição, é muito difícil estabelecer certezas, mas conjecturas são bem possíveis. Olhando para o que o Tarcísio disse, inclusive em relação à ligação que recebeu de Fernando Haddad, o candidato que ele venceu, o candidato do PT, o candidato que ele venceu aqui em São Paulo, em que Haddad disse a ele, segundo o próprio Tarcísio, o Schelp relembra aqui inclusive, de que se colocou à disposição para trabalhar no governo federal, o que indica muito possivelmente Haddad será muito próximo do presidente eleito Lula no governo federal. Isso me parece cartas absolutamente marcadas, não sei exatamente o cargo, mas isso me parece muito razoável acontecer. Aí a minha pergunta é, quem de fato vai governar neste mandato de Luiz Inácio Lula da Silva? A gente precisa ser sincero, porque fatos são fatos e a gente não pode se distanciar deles, senão a gente perde as referências. Lula está muito mais velho do que era. A gente percebe, inclusive, esse discurso lido é uma prova. Ele não quis nem responder a questões, coisa que ele não se furtaria em outros momentos. Ele tem uma visão muito mais antiquada das coisas, isso também está muito claro. Mas ele tem gente que está, obviamente, olhando para a frente do Brasil porque quer se eleger lá na frente com a marca do PT. Indiferentemente do que foi o governo Bolsonaro, o governo Fernando Henrique, mas enfim, isso está muito claro. A gente tem Alckmin que está muito do lado dele, muito mais jovem do que ele. Foi chamado justamente à campanha para tentar atrair um público que não votava no PT. Daí a pergunta que eu vou fazer, eu começo contigo aí, Zé Maria. Quem vai ser exatamente o gestor? Esse técnico que vai fazer a máquina andar no governo federal, em que pese o fato de Lula ser exatamente aquele presidente que vai fazer os discursos mais importantes, quando tiver que ir à ONU é ele que vai, visitas internacionais, bom, tudo isso. E claro, aqueles discursos para falar para a nação, mas eu estou falando do dia a dia, da operação do dia a dia de uma máquina que é muito difícil de lidar, que é a máquina brasileira. Zé? Olha, uma comprovação da grande diferença que você citou aí, Piotr, é que ele já avisa que não será candidato à reeleição. Aqui no Brasil, o mandato, eu considero, o mandato de prefeito, governador e presidente é de 8 anos. Só que, no meio do mandato de 8 anos, passa-se por uma eleição que seria uma confirmação ou não da continuidade, do mandato. E Lula não será candidato à reeleição. Quem se coloca, se não candidato à reeleição, ele primeiro tem um mandato diminuído e acaba provocando divisões internas muito nocivas no governo, porque começam a aparecer vários outros candidatos. Eu conversei recentemente com pessoas ligadas ao PT dizendo o seguinte, que o papel do Alckmin será fortíssimo, muito importante no futuro governo. O primeiro papel dele será de formação do governo. Ele terá uma participação muito forte na formação do novo governo. É uma fase muito importante, porque é dali que se inicia todo o processo de estabelecimento e depois da formação tem a governabilidade. Isso não é uma operação fácil, não. Principalmente assim. O Lula agradeceu, inclusive, o Alckmin ali naquela fala dele, e deu muita importância também ao grupo de partidos que estavam ali. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, a ideia que fica é que Alckmin será muito importante, mas no plano atual. Só que o PT, durante toda a sua história, não deixa isso acontecer, não. Essa história de pessoas de fora mandar no governo do PT, E essa é a diferença, porque o Lula não está com esse apetite todo, não. Eu queria dar duas informações importantes. A primeira é que fontes do Ministério da Embaixada dos Estados Unidos, as fontes dizem que os Estados Unidos já apoiam o novo governo e de que não havia uma preferência dos Estados Unidos, mas sim uma observação de como o processo estava se encaminhando. Havia, inclusive, uma preocupação ali sobre a democracia do Brasil e tal. Enfim, que os Estados Unidos apoiam o novo governo e vão, naturalmente, continuar nas relações. A frase é a seguinte: para nós não há relação pessoal, mas sim relação institucional. A outra informação importante é que o presidente Jair Bolsonaro está no Palácio da Alvorada, ficou lá a tarde inteira, não está recebendo aliados e ministros como foi no primeiro turno, se reuniu com Braga Neto,
vai receber informações da equipe militar e tal, e a informação até agora é de que ele não vai fazer um pronunciamento hoje e vai avaliar melhor o que aconteceu na eleição. Eu vi um relato, inclusive, do Ministério da Defesa sobre o processo eleitoral e as urnas. Se fôssemos aqui um país parlamentarista, a gente ia perguntar quem seria o primeiro-ministro, né? Porque o presidente tem funções mais de Estado que, ao que parece, neste momento, parece que será o papel de Lula. Claro, ele que foi eleito, ele vai determinar as coisas, mas esse dia a dia deve ser tocado por alguém mais. Levando-se em conta que qual seria o papel de, por exemplo, José Dirceu, que no primeiro mandato dele foi proeminente. Schelp, o que você acredita? Quem será esse gestor prático do dia a dia do governo Lula? Pois é, o apoio, né, quer dizer, perdão, a participação do José Dirceu ainda é uma incógnita, né? Durante a campanha ele não esteve tão presente assim no ciclo político mais direto do agora presidente eleito. Foi o mercadante realmente muito próximo, um papel importante. O próprio Haddad, Alckmin, como mencionou o Zé Maria, como o próprio Lula também já disse durante a campanha, deve ter um papel mais importante do que normalmente tem um vice-presidente, não apenas um papel figurativo. Mas quando a gente leva em conta como foi o estilo do Lula durante seus primeiros governos, ele foi um presidente mais proativo, né, mais centralizador ali nas decisões, ainda que ouvindo ali seus assessores. A gente precisa lembrar que ainda não se sabe qual será o ministro da Economia, que é um papel essencial aí nesse próximo governo. Henrique Meirelles, que já foi ministro, foi presidente do Banco Central, tem se destacado em eventos das últimas semanas, eventos com empresários, por exemplo, ao lado de Lula. Então, eu vi agora há pouco ele, né, parabenizando Lula em várias postagens no Twitter. Então, ele certamente tem se colocado aí como um player, talvez uma possibilidade para alguém assumir esse papel na economia, o que é uma informação que deve vir nas próximas semanas, que é muito importante, né? E a gente precisa lembrar também, pelo fato de que não terá, né, Lula já disse que não pretende se reeleger, quem serão, né, os novos líderes da esquerda que ele pretende colocar como substituto ou como poste, né, como se chamava no passado. Então a gente tem aí Guilherme Boulos, que é do PSOL, e o próprio Randolfo Rodrigues, né, que são aí lideranças mais novas, muito próximas do agora presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Há de se verificar se eles teriam força política para realmente suceder Lula. Lembrando que no campo de Bolsonaro há nomes fortes, como o próprio Tarcísio, né, dependendo do governo que ele venha fazer em São Paulo, e Romeu Zema, que Sim. também é um governador importante, forte em Minas Gerais. No caso de Romeu Zema, ele já está no segundo mandato, né? O Tarcísio está no primeiro mandato do governo do Estado, o que, por esse aspecto, pode, digamos, liberá-lo facilmente de Minas, sem dizer que não cumpriu o mandato, que é um assunto que foi recorrente até bem pouco tempo. Pavinato, antes de eu ir para o intervalo, quero ouvi-lo também sobre quem você acredita que será esse gestor. Vale só dizer que, há pouco, para recuperar um pouco a informação, além da presença de Alckmin, que foi justamente a chegada dele que mudou exatamente a ideia do PT em relação a essa campanha e o que ele pretendia agregar de novos eleitores e apoios, dizem que foi Alckmin justamente quem costurou apoio com proeminentes do Plano Real, de boa parte do PSDB raiz, ele que foi para o PSB, mas, enfim, é só uma questão de sigla. Continua com a cara do PSDB de sempre. Mas tem também a questão de Haddad, que vai ser figura muito forte, tudo indica figura muito forte. E o que será também a candidata derrotada em primeiro turno, a Simone Tebet, nesse governo. O ministério que ela vier a ocupar, e tudo indica ocupará um ministério, isso também passa a ser um desses nomes fortes que o Schelp falou, de sucessores de Lula daqui a 4 anos. Olha, para gerir o governo, primeiro não dá para saber. Se for para suspeitar de alguns nomes, temos alguns nomes preocupantes. O primeiro deles é a ex-presidente Dilma Rousseff, que foi empichada sem que recaísse nela a suspensão de 8 anos para ocupar cargos públicos. Então, se houver uma preocupação bastante... Foi lá que o Supremo começou a mudar. Exatamente. Uma negociação entre Renan Calheiros e Lewandowski. E se o Lula se aplicar nessa questão do revisionismo histórico para provar que o impeachment foi um golpe,
Pode ser que, num primeiro momento, Dilma Rousseff volte para que ela seja revitalizada, recauchutada, afinal de contas, ele sempre diz, ela foi e na cabeça dele ainda é a mãe do PAC. A questão do Henrique Meirelles. Antes a gente tinha a velha frase, chama o Meirelles. Agora, o Meirelles ele foi um pilar do governo que o Lula chama de golpista. Não acredito que Lula vá chamar o Meirelles e tenho uma certa convicção de que é o Meirelles que está se chamando neste momento, tentando mostrar aí seus prestimosos serviços, mesmo sem que ele tenha sido solicitado a tal. De fato, o Boulos é uma preocupação, porque é uma pessoa sem qualificação nenhuma para gerir qualquer coisa que seja, mas quem olha de fora como espectador que não está inserido, né, nas negociações do partido, tem notado que o Boulos ele é um sucessor natural do líder carismático que é Luiz Inácio Lula da Silva. E por fim, nós também temos que cogitar aí qual é o papel que a Gleisi Hoffmann, que é uma pessoa que se apoderou com mãos de ferro do Partido dos Trabalhadores, pode exercer dentro desse novo governo Lula. Desses nomes todos, gestor de fato é só Geraldo Alckmin. Porque mesmo Fernando Haddad, que esteve à frente da prefeitura, saiu extremamente mal avaliado da prefeitura. Exatamente. Foi o pior prefeito nas avaliações do público, ou seja, de pesquisa pública da história de São Paulo. E também foi o ministro do MEC que não conseguiu fazer um Enem sem que ele tivesse problema. Ou seja, seriamente ele vai ter uma participação política importante, ao lado do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, do ponto de vista de gestor, é preciso compreender qual será esse papel dele.